Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. É o título da mensagem de hoje, Aprendendo a Viver. Porque a gente vive, tem gente que vive e não aprende, né? E aprender a viver não é fácil. A gente vai ter alguns requisitos que é necessário para se viver bem. Tem gente que existe, não vive. Nós vamos falar de viver. E quem pode nos ensinar a viver não tem melhor que o nosso Deus. E ele escreve aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, acompanhe comigo aí, que diz assim, 3, verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. Diga graças a Deus. Viver a vida, amado, é nada mais do que isso que está aqui. A Bíblia diz que a gente vai ter tempo para tudo. Amém? E aprender a viver, nós vamos ter que aprender algo importante. Aprender a viver nessa vida tem que aprender a se readaptar a algumas perdas que vêm na nossa vida. Amém, gente? É inevitável não acontecer perdas. A gente está sempre readaptando algo. A gente está sempre perdendo e tendo que caminhar, readaptando a vida, porque a vida requer de cada um de nós uma readaptação. Há tempo para tudo, para quem que a Bíblia está dizendo, há um tempo para tudo para quem vive debaixo do céu. Então há tempo de perdas. Embora lugares que diz que você vai vencer, que você não vai sofrer, enfim, que você vai ter vitória, que você vai ter isso, aquilo, outro, mas a vida é isso aqui, é readaptar as perdas. Aprender a viver é nada mais do que ir readaptando as perdas que a vida vão nos oferecer, a todos nós. Diga glórias a Deus. Amém? Terá vitória, mas verá tempo de sofrer. Um exemplo, você é casado há 50 anos, a pessoa morre, você vai ter que se readaptar a viver sem a pessoa que você viveu 50 anos. A vida está sempre cobrando de nós uma readaptação. Amém? A pessoa é diabética, perdeu a perna, ela vai ter que se readaptar sem uma perna. A vida cobra de nós uma readaptação a todo momento, a todo tempo, a gente tem que estar se readaptando. Amém? Nasceu, quando menos vê, morreu. E aí? A gente tem que se readaptar sem a pessoa. Amém? É o que o texto está dizendo. Olha, é tempo de plantar, mas é tempo de arrancar o que se plantou. Amém? É tempo de chorar, mas é tempo de rir. Então a vida está sempre nos cobrando o quê? Uma readaptação. E a gente tem que estar sempre readaptando. Então aprender a viver é aprender a readaptar as perdas que a vida nos oferece de forma natural. Amém? E todos nós vamos passar por isso. Diga glórias a Deus. Amém? Você plantou, acostumou com algo, de repente tem que arrancar da sua vida. E aí? A vida, ela está sempre nos oferecendo essa readaptação. A gente está sempre perdendo, ganhando. A vida é assim. Esse versículo aqui, esse capítulo aqui 3 de Eclesiastes, retrata de fato como é a vida. O que a gente vê por aí é ilusão.
As promessas as quais a gente vê nas igrejas, nada mais do que uma ilusão. Vem para cá e para de sofrer. Mas Jesus disse que você vai sofrer. Aqui está dizendo que você vai aprender a se readaptar. Aqui está dizendo que vai haver perda. Aqui está dizendo que as pessoas morrem, a gente morre. E a gente vai ter que readaptar e caminhar sem a pessoa. Amém? Glória a Deus ou não? Então nós temos que aprender a readaptar o mesmo, de experimentar perdas. E a gente perde ou não perde? A gente perde fulano, a gente perde coisa, a gente perde saúde, a gente perde dinheiro. A vida tem perda e a gente tem que seguir. A perda não vai mudar nada, a gente vai ter que seguir querendo ou não. Então a gente vai ter que se readaptar a caminhar com algumas perdas na nossa vida. E só quem fala isso é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina como viver. Lembra de Paulo? Ele disse o que? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele sabia que haveria perda. Então a perda vai me fazer. Observa bem, tem gente que perde alguém, que alguém morre, ela morre junto. Amém? Mas a Bíblia, a vida melhor, nos ensina isso, que a gente vai perder. Todo mundo perde alguém. É ou não é verdade? Imagina a perda de um filho com uma mãe. Imagina a dor. Imagina como é caminhar sem isso. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me readaptar a tudo isso. Porque a vida exige de nós uma readaptação. Porque se a gente não aprender a viver e a readaptar as perdas, a gente não vai suportar a vida. Porque a vida tem perdas. Amém, gente? Diga glórias a Deus. Por mais que o texto está dizendo aqui que é tempo de perder, de ganhar, é tempo de lançar fora, mas há tempo também de dançar, há tempo de tudo para quem vive debaixo desse céu. Mas parece que as promessas é só vitória, mas parece que as promessas é só que você vai conquistar. Não. E é por isso que tem muito crente frustrado, porque as igrejas não ensinam isso. As igrejas, elas não mostram as verdades que estão na Bíblia, que todos nós vamos passar e vamos ter que se readaptar com as perdas que a vida natural nos oferece, de forma natural. Pode orar, pode chorar, pode ficar de mal com Deus, pode que vai acontecer e acabou. Olha o versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Para quem vive aonde? Debaixo. Nós não vivemos debaixo do céu? Sim ou não? Nós vivemos debaixo do céu. Então tudo que ele retrata aqui acontece só para quem vive debaixo do céu. Eu, você, todos. Só que nem todos vivem isso. Amém? Muitos nem sabem disso. Amém? Aí quando tem uma perda, aí fica de mal com Deus. Ai, Deus não me ama porque fulano morreu. Deus não me ama porque eu perdi o emprego. Deus não me ama porque eu estou doente. Deus não me ama. Olha a história de Jó. Amém? Olha a história de Jó, como é que Jó se readaptou, porque Jó passou a conhecer quem era Deus. Jó entendeu que na vida tem perda. É melhor do que viver de ilusão. É melhor a gente se preparar do que viver uma vida ilusória, acreditando que só tem vitória, né, pastor Gilson? Com aquele irmão, né? Ô irmão, só vitória, só vitória. Uma vassoura R$40, só vitória, irmão, só vitória. Só para ele. Amém? Então, tem vitória? Tem. Declara a tua vitória em nome de Jesus. Mas eu venho dizer aqui que o sábio Salomão, ele nos alerta que para aprender a viver nessa vida, tem que aprender a se readaptar às perdas, porque elas virão, querendo ou não. Amém? Nós vamos perder coisas na vida. Na vida não só se ganha, nem todo time só se ganha. Há time que só perde. Amém? Depois ele ganha, melhora, piora, igual o time do pastor Gil. Amém? Então a gente tem que aprender com as perdas, que é necessário na nossa vida ela acontecer. É de forma natural. Ah, eu não aceito que eu perdi fulano. Mas quem falou que não vai perder?
Ah, eu não aceito que eu estou sofrendo. Quem falou que não vai sofrer? Que proposta é essa? A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós podemos vencer. Amém? Mas que vai haver perda de forma natural, isso com certeza vai. Diga graças a Deus. Amém? Você vê, você está bem hoje, amanhã você está ruim. Você está de pé hoje, amanhã você cai. Fulano estava vivo ontem, hoje morreu. Tem perdas ou não tem na vida? Amém? E a gente fica decepcionado com a igreja. A gente fica. Eu conheço uma amiga que ela dizia assim: ah, eu saí da igreja. Eu falei: por que você saiu da igreja? Porque eu fui para arrumar um namorado, não arrumei nada. Mas uma igreja não é lugar para arrumar namorado. Quem falou que igreja? A igreja é para buscar um conforto para a tua alma, para buscar os ensinamentos de Deus para a tua vida. Amém? Mas associar a igreja é para arrumar namorado. E aí? Aí ela saiu decepcionada, porque ela não arrumou namorado. Amém? Então você vê a falta de conhecimento das pessoas, é que vai fazendo com que isso aconteça. Então ele sai dizendo aqui, ó, é tempo de amar, versículo 8, e tempo de aborrecer. A gente ama e se aborrece ao mesmo tempo, né? Jesus que eu diga, né? A gente ama e se aborrece. Tempo de guerra. Às vezes quando tem uma guerrazinha nossa, né? Uma guerra de parentes. Quando não tem guerra de parente, a guerra é nossa mental dele. A gente guerreia com a gente mesmo, briga com a gente mesmo, fica mal com a gente mesmo. É assim ou não? Tem tempo de paz. Declara um tempo de paz na sua vida, na tua alma, na tua casa, na tua família. Amém? A gente tem que entender essas coisas. Romanos capítulo 9. Olha o que o nosso apóstolo Paulo narra. E muita gente não consegue entender. Muita gente está colocando Deus na parede. Muita gente está dizendo que Deus tem que dar, que Deus é obrigado a dar, que Deus é obrigado a fazer. E a Bíblia não fala sobre isso. Então isso é uma heresia. Essa é a realidade. Agora aqui em Romanos, no capítulo 9, do versículo 6, aqui conta a tristeza do apóstolo Paulo, as decepções que ele sentia em Roma. E ele narra aqui, ó, Romanos capítulo 9, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: não que a palavra de Deus haja falhado, amém? Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que o texto está querendo dizer aqui? Que muitas pessoas acham, pela vida dela não dá certo, a palavra de Deus falhou. Deus falhou, a igreja não falhou, o pastor falhou, só quem não falha é ela mesma. Mas a Bíblia está deixando bem claro aqui a decepção do apóstolo, é que a palavra de Deus ela não falha. O problema é que tem muita gente que se diz crente sem ser, se diz Israel sem ser. Amém? Porque não adianta eu ser um cristão sem praticar o que Cristo me ensina. Por esse motivo eu vou achar que a palavra falhou. Eu vou achar que a palavra está errada. Amém? Então por isso nós temos que entender e aprender que Eclesiastes, esse livro de sabedoria, nos alerta que nós temos que aprender a viver. O que é aprender a viver? É se readaptar com as perdas que virão e vem na vida de todos. Amém? E nós não podemos aceitar essa proposta mentirosa que muitas igrejas oferecem. Olha, aqui o negócio é urgente, vem para cá. Olha, aqui você não vai sofrer. Fica aqui que aqui você não sofre. Aqui todo mundo é feliz. Então a Bíblia está errada. Amém? Eu prefiro apostar na Bíblia do que nessas pregações. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra tem como pacto o sangue de Jesus. Jesus disse o quê? Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. Ou seja, nada passa, não erra a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente praticar a palavra
de Deus. Por isso que é importante a gente seguir os ensinamentos dele, porque a palavra não falha, quem falha somos nós. Nós é que precisamos da palavra para nos dar direção. Diga graças a Deus. Então o que ele está dizendo no versículo 6? Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que se diz cristão são de fato cristãos, porque não praticam. Se não praticam, não tem como ser um cristão praticante. Amém? Acredita, mas não pratica. O que adianta? Eu acredito, mas eu não vivo nada. Aí eu vou achar que a palavra de Deus está falhando, não está dando certo, porque eu vim buscar namorada e não consigo. Eu vim buscar casa e não encontro a casa. Eu vim procurar emprego e não encontro emprego. Amém? É assim que as igrejas vivem. Olha no verso 14, pula para o verso 14, olha. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Você acredita que tem gente que acha que há injustiça de Deus? Por que Deus não faz alguma coisa logo? Ai, cadê Deus? Por que Deus não entra, com a previsão logo, muda esse governo, muda esse país? Mas isso não é coisa de Deus, é coisa dos homens. Amém? Então, se a gente não tiver conhecimento de entender que na nossa vida haverá perda, a gente vai viver uma vida frustrada com Deus, achando que somos imbatíveis, achando que nada acontece. E ele nunca falou isso, pelo contrário, olha, tenha bom ano que no mundo vocês vão passar por aflições. Eu passei, eu venci. Ele veio aqui para saber como é que é viver aqui. Por isso que ele entende. Gente, viver não é fácil. É uma verdade. Viver requer conhecimento. Conhecimento que nos leva a nos libertar de muitas coisas. A gente entender que a vida não só ganha, não. Tem gente que vai para a igreja só para ganhar. Só ganha. Olha o verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O próprio apóstolo responde com a interrogação. De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés. Ela disse lá atrás para Moisés. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia de quem eu quiser. Olha bem. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus o quê? A sua misericórdia. Aí a pessoa acha que tem que ser do jeito que ela quer, do jeito que ela faz, do jeito que ela corre. Amém? Deus vai lá agora no hospital e cura. Aí passa vergonha, porque chegou a hora da pessoa, Deus vai colher, a pessoa morre, cadê? Amém? Não, meu irmão, revela aqui que você está curado, aí a pessoa morre, e aí? Amém? É o que tem acontecido, falsas promessas. A Bíblia não diz que nada vai acontecer com a gente se nós estivermos em Cristo, pelo contrário. Pelo contrário, Jesus falou: no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser. É uma das orações que a gente sempre pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova todo dia, de manhã. Olha só, amanhecer Deus renova a misericórdia dele que ele tem com a gente. Ele está sempre renovando a misericórdia dele conosco. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. É porque Ele nos ama tanto que Ele tem misericórdia. Ele quer que eu fale a verdade? Ele tem dó, Ele tem pena da gente viver nesse mundo. Porque Ele veio aqui e sofreu. Ele sabe o que é sofrer. Ele se colocou no nosso lugar para nos entender. E Ele sabe que o negócio aqui não é fácil. E olha que Ele veio sem pecado, hein? Olha que Ele veio sem essa mente pecadora que nós temos. Amém? Mas Ele nos entendeu. Ele sabe que viver aqui não é fácil. Amém, gente? O problema não é conhecer a Bíblia. O problema é interpretar o que a Bíblia está dizendo. Amém? E muita gente interpretando a Bíblia errada. E muita gente levando, adulterando, errando a palavra de Deus, a Escritura.
E aqui ele deixou bem claro: o que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Eu já vi gente dizendo que Deus é injusto. Ah, Deus é injusto porque levou meu parente. Mas quem falou que ele não vai? Você também vai? Amém? Fala para esse irmão, você também vai. Vai deixar ele mais calminho e falar assim: mas não é agora não, fica em paz. Amém? Lembra que a gente leu em Eclesiastes também geração vai, geração vem, o rio volta para o mar volta para o rio, o vento vai para o sul, faz um giro no norte e volta. Amém? Todo dia é assim, não muda nada. Quem tem que mudar sou eu e você. Tudo que Deus fez é perfeito. O único imperfeito somos nós, seres humanos. Por isso nós precisamos do que é perfeito, que é Deus. Por isso que nós estamos aqui dizendo para Ele: Senhor, eu sou imperfeito, eu preciso da Tua misericórdia. Tem hora que eu falo que não é para falar, tem hora que eu penso que não é para pensar, tem hora que eu ajo de uma maneira que não era para agir. Eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua direção. Amém? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós congregamos. Nós ouvimos a voz dele aqui dentro de nós. Quando a palavra é dele, é de Deus, ela toca na nossa alma, ela traz um refrigério. A palavra fala direto com a gente. Eu não sei que você vive, mas eu sei que a palavra vai lá no teu coração. Eu sei que a palavra te conduz. Eu sei que a palavra te alerta. Eu sei que a palavra te dirige. Eu sei que a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Diga glória a Deus. Aí ele está dizendo: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu vou me compadecer de quem eu quiser. Aí cai por terra aquela oração, né? Senhor, tem que ser agora. Senhor, se não for agora, ou o Senhor dá, o Senhor der. Não, antes que tenha essa oração, meu Deus do céu. Pelo contrário, está dizendo: ó, eu terei misericórdia de quem eu quiser. De quem Ele quiser. Ele teve misericórdia de Maria Madalena porque Ele quis. Ele teve misericórdia do cego porque Ele quis. Ele tem misericórdia de nós porque Ele quer. Amém? Aí 16 diz assim: pô, não depende de quem quer. Ah, eu quero, tem que ser agora. Não depende de quem corre, não, tem que ser agora, urgente. Não depende. O texto está dizendo: depende de usar Deus a sua misericórdia. Eu declaro você sobre a misericórdia de Deus, amor. Declaro sua casa, sua saúde, sua vida debaixo da misericórdia, do amor, da graça do Senhor Jesus. Mesmo não sendo merecedor, quando nós estamos debaixo da graça dele, é a misericórdia dele que nos acompanha. E graças a Deus por isso. Versículo 17, ó. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, e Ele endurece também a quem Ele quer. Olha como é que Ele faz tudo. Amém? Dir-me-eis, então, por que se queixa ele ainda? Por que se queixa o homem ainda, ser vivente? Porquanto, quem pode resistir à sua vontade? Como é que pode a pessoa brigar com Deus? Quem que pode resistir à vontade de Deus? Não, olha, eu vou fazer hoje o dia do milagre. Quer dizer, Deus é obrigado a fazer milagre naquele dia, porque eu determinei que hoje vai ser o dia do milagre. Amém? O dia do milagre é quando Deus quer. Amém? As coisas só vão acontecer, ou Ele se compadecer, se Ele quiser. Amém? Então Ele se compadece de quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor, é Ele que tem o domínio de todas as coisas. E às vezes Ele permite a gente apanhar para a gente aprender. Porque a gente é cabeçudo e às vezes a gente só aprende apanhando. Tem gente, tem filho que só aprende na vara. É ou não é verdade? Sabe aquele filho levado que você metia a vara nele?
só aprendia assim? Deus faz assim com quem é teimoso também. Amém? A gente endurece às vezes, Deus, mete o chicote. Não é? Então não depende de quem quer ou de quem corre. Tudo aqui depende da misericórdia de Deus. Tudo aqui depende se Deus quiser. Por isso que a gente tem que declarar: se Deus quiser, amanhã vai acontecer isso. Se Deus quiser, até amanhã. Se Deus quiser, botando Deus sempre na frente, e querer dele na frente. Amém? Não, olha, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí ele diz: a Bíblia é louca, amanhã pedirão a tua alma. E o que tu tem vai ficar para quem? Amém? Então nós precisamos entender que o sábio Salomão nos alerta, e Paulo completa aqui, que tudo na vida depende da misericórdia de Deus. Se Deus quiser, Ele muda. Se Ele não quiser, Ele muda. É ou não é? Como diz a canção, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Se você gostar, Ele continua sendo Deus. Se você não aceitar, Ele continua Deus. Se você ficar doente, Ele continua sendo Deus. Se você for curado, Ele continua sendo Deus. Se você morrer, Ele vai continuar sendo Deus. Nada altera o eterno, porque Ele é Deus. Nós é que temos que entrar debaixo da vontade dele. A vontade dele é boa, ele tem misericórdia, ele se compadece de nós. Amém? Mas não depende de quem quer. Não depende de eu pôr uma campanha aqui e dizer: olha, a campanha é do milagre. Gente, isso não funciona. Amém? É por isso que tem essa mentirada toda que tem no sistema religioso, porque as pessoas se impressionam com isso. Elas só querem vitória. O sistema religioso só diz que ela vai ter vitória. Se ela estiver aqui, ela só vai ter vitória. E quem na vida só tem vitória? Olha os heróis da Bíblia. Olha os homens de Deus como foram. Alguns foram decapitados, cortados a cabeça. Outros foi cerrado no meio. Amém? Outros perderam a visão, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. A gente sentiu uma dorzinha no dedinho. Eu não vou mais congregar, não. Eu vou ficar em casa, vou dar um tempo para resolver o problema. Em casa é lugar de resolver o problema. O lugar de resolver o problema é aqui, gente. É orando a Deus, é Deus dando direção, sabedoria. Amém? Quando você caminha na presença de Deus, as coisas vão melhorando aos poucos, você não vai nem percebendo. Quando você vê, tudo melhorou e melhorou para melhor. Diga a glória a Deus. Porque há anjos que trabalham em nosso favor. Observa bem a sua vida. Tem sempre umzinho para te salvar, né, parou? Deus sempre coloca do nada alguém para te ajudar. O que é isso? É um anjo. É um anjo encarnado que Deus envia. Diga graças a Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Versículo 19. Diga então, por que se queixa o homem ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí diz: mas quem és tu, homem, para discutires com Deus? Aí como é que cai por terra? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Amém? Quer dizer, presta atenção, gente. De que se queixa o homem ainda? Vou me queixar de Deus que a coisa não está boa. Amém? O que ele está dizendo? O que adianta se queixar? Quem pode resistir à sua vontade? Quem és tu para discutir com Deus? Aí diz assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso de desonra. Quem são os vasos de desonra? São aqueles que não obedecem a Deus. Amém? Eles desonram a Deus. Eles não vivem debaixo do ensinamento dele. Eles desonram. Eles são injustos. Então, Deus criou um vaso para honra e outro vaso para desonra. E graças a Deus, você é um vaso de honra. Fala para seu irmão: você é um vaso de honra. Amém? Deus quebra, Deus conserta de novo.
dá tudo errado, daqui a pouco dá tudo certo de novo. Aí entra lá em Eclesiastes, não é? Há um tempo para tudo. Tem dia que a gente amanhece quebrado, no outro dia a gente acorda inteiro. Tem dia que a gente está alegre, no outro dia a gente está triste. Amém? A vida é assim mesmo. Enquanto você estiver nesse corpo, vai ser assim até o final. Mas é bom que você saiba que Deus é misericordioso. Então não adianta quando eu estiver mal brigar com Deus. Não adianta quando eu estiver mal discutir com Deus. Até a oração eu acho blasfêmia contra Deus. Já viu a oração? Senhor, vai lá no hospital agora, cura a Mariazinha agora. Em nome de Jesus, eu quero agora que a Maria seja. Gente, essas orações não funcionam. Amém? Olha o que o texto diz: há um tempo para tudo quem vive debaixo do céu. Se chegou a hora da Mariazinha, você pode orar, você pode jejuar, você pode espernear. Se a hora determinada, não tem jeito. Você vai. É por isso que muita gente fica frustrado com Deus, porque acha que Deus é o garçom dela, é o contrário. Olha a oração seria mais certa: Senhor, que seja feita a tua vontade na vida da Mariazinha. Não seja o que a gente quer, e sim o que o Senhor quer. Amém, graças a Deus. Aí a Mariazinha levanta. Amém? Então, gente, tudo aqui depende da misericórdia de Deus. E nós só vivemos pela misericórdia dele. É o que o texto está dizendo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar por que fizeste assim? Já viu gente reclamando de si próprio? Ah, não sei porque eu saí tão pequenininho assim. Ah, não sei porque eu saí narigudo. Eu não sei porque eu tenho cabeção. Eu não sei porque eu sou pequeno, que é baixo, sou alto. Como é que pode o objeto perguntar quem fez, por que fizeram? Nós somos objeto na mão de Deus, gente. Deus fez você assim porque Ele quis. Amém? Se Deus fez você assim, Ele quis, graças a Deus. Eu não tenho que reclamar. Eu não tenho que falar com Deus. Poxa, por que Deus não me fez assim? Ah, por que Deus não me fez milionário? Por que Deus não me fez, né, morar na Barra da Tijuca? Por que Deus... Você vai arrumar questionamento e não vai resolver. Amém? Porque tudo isso que você deseja pode acontecer pela misericórdia de Deus. Tudo pode acontecer pela fé e pela misericórdia do nosso Deus. Agora nós temos que aprender que na vida nós teremos perda. E nós teremos que aprender a se readaptar. Amém? Aí a pessoa fala: antigamente eu não era assim, agora eu estou doente, eu estou assim. Você tem que aprender a se readaptar agora sim. Amém? Porque você tinha 15 anos. Hoje você não tem mais. Amém? O seu vigor já não é o mesmo. E a tendência não é ser pessimista, não. É piorar. Amém? Mas nós temos que estar o quê? Debaixo da misericórdia de Deus. É tão bom estar debaixo da misericórdia. O que ia dar errado passa a dar certo. É assim ou não? Então não adianta encostar Deus na parede. Não adianta discutir com Deus. Ele vai dar a hora que Ele quer. Ele se compadece de quem Ele quer. Agora, a vontade dele é boa. Ele é misericordioso. Então vale a pena estar aos pés dele. Porque a misericórdia dele a qualquer momento vem sobre a nossa vida. Ele nos ama, independente dos nossos erros. Amém? Mas se nós clamarmos sempre pela misericórdia dele, Ele é misericordioso para fazer tudo que a gente deseja. É isso que eu declaro na tua vida. Que a misericórdia de Deus esteja sobre todas as áreas da sua vida. Que a misericórdia de Deus esteja na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na tua saúde, em todas as áreas da sua vida. Deus tenha misericórdia de você. Fala para esse irmão que Deus tenha misericórdia de você. Glória a Deus. Graças a Deus. Você crê nessa palavra? Solte as suas mãos então e dê uma